Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcos, professor de Geografia, e hoje nós vamos trabalhar uma temática muito importante e muito necessária para vocês, que diz respeito à formação da Terra e às eras geológicas, tá ok? Então a gente pode começar aí fazendo uma pergunta bem interessante. Quando que a Terra foi formada? Quantos anos a Terra possui? Provavelmente vocês lá no sexto ano, na disciplina de ciências e até mesmo na disciplina de geografia já devem se lembrar um pouco que há 4,5 a 4,6 milhões de anos atrás, bilhões de anos atrás, a Terra era uma grande bola incandescente onde o que acontecia? Onde não existia atmosfera como atualmente. E por esse motivo, o planeta ele era constantemente bombardeado tanto por asteroides quanto por meteoros e também meteoritos, tá ok? Aí, dessa forma, a Terra primitiva ela era formada somente no seu primeiro estágio por lava, pois a sua proximidade com o Sol não permitia esse esfriamento do magma, tá ok? Então vamos lá, pessoal. Na Terra primitiva, vamos lá, peguem lá os celulares de vocês e vamos lá para o primeiro quiz. Na Terra primitiva, a gente consegue afirmar que, letra A, ela era bombardeada por meteoros? Ou na letra B, já existia a atmosfera terrestre como existe nos dias de hoje? 2 minutinhos para que vocês possam responder e aí a gente continua aqui o nosso... E aí, pessoal, olha lá, já colocaram lá a letra A ou letra B no exercício lá de vocês? Então, olha lá, vejam, então, na Terra primitiva é possível afirmar que ela era bombardeada por meteoros, como nós conseguimos ver em todos esses outros slides aqui que estamos trabalhando aqui com vocês, tá ok? Além disso, é importante deixar bem claro que um dia na Terra primitiva durava cerca de 6 horas e havia lá um intenso processo de vulcanismo, que com o passar de milhões e milhões de anos, começou-se lentamente a formar a crosta terrestre. Tá ok? Pessoal, ainda com relação à formação da Terra, ressalva-se que após o surgimento da água no planeta Terra, as lavas elas começaram a se esfriar mais rápido, pois entraram em contato aí com a água fria. Tá ok? Assim, é muito importante também a gente entender que, simultaneamente, a formação da crosta continental começou-se a originar o quê? Começou-se a formar, a surgir os vulcões.
Mas por que surgiram aí os vulcões? Porque a crosta terrestre, muito fina, sofrendo pressão devido ao calor do interior do planeta, começou a fraturar. O que significa esse fraturar, pessoal? A trincar, a quebrar. Então aí, nessas fraturas, ou próximas delas, surgiram quem? Surgiram os vulcões, que é da onde o magma sai do interior da Terra. Beleza? Então, bora lá, vamos agora para um novo quiz. Os vulcões surgiram na Terra. Letra A, anterior à crosta continental? Ou letra B, posterior à formação dessa crosta continental? 2 minutinhos aí para que vocês possam responder essa pergunta e já já a gente volta. E aí, pessoal, como nós já acabamos de falar, né, com certeza os vulcões surgiram na Terra, letra B, posterior a toda a formação da crosta continental, ok? Ainda, com relação a toda essa questão do processo de formação da Terra, simultaneamente a essa formação da crosta continental, é importante a gente dizer que um dia primitivo na Terra durava cerca até de 6 horas, havendo esse intenso processo aí de vulcanismo, que com o passar de milhões, como nós já falamos, passou lentamente a formar a crosta terrestre. Ainda com relação a como a lava ela vai se resfriando, com o passar dos tempos, ocorre o quê? A formação de uma rocha ígnea ou rocha magmática, que logo em seguida, daqui a um tempo, a gente já vai explicar detalhadamente o que vem a ser essa rocha ígnea ou rocha magmática. Beleza? Então, dessa forma, além desse processo de se passar milhões e milhões de anos, uma expressiva quantidade de magma foi se resfriando e formando o que a gente conhece como a crosta terrestre, tá ok? Olha lá. Quiz 3. A crosta continental possui origem no, letra A, processo de vulcanismo, esse processo de formação do vulcanismo, ou letra B, no esfriamento global? O que vocês acham, pessoal? Olha lá, 2 minutinhos para que vocês possam responder essa questão aí, tá ok?
Olá, pessoal! Então, nesse quiz aqui, é uma pegadinha. Olha lá, crosta continental, né, ou crosta terrestre, possui origem tanto no processo de vulcanismo, quanto também no esfriamento que aconteceu ao longo desses milhões e milhões de anos aí. Tá ok, pessoal? Então, olha lá, bora lá, vamos continuando. Além de todo esse processo de formação e de organização das eras da formação da Terra, é importante ainda também a gente entender o que vem a ser as eras geológicas, tá ok? Então, os estudiosos, para facilitar todo o seu trabalho, o seu desenvolvimento de pesquisar toda a cronologia, tudo aquilo que aconteceu no interior da Terra, eles separaram em fases os acontecimentos que foram marcando o planeta, que é dando todo o planeta. Aí, toda essa fase de estudo, de separação desses acontecimentos que marcaram o planeta é dado o nome de eras geológicas. Além disso, fatores também geológicos, de como foi organizado a estrutura interna da Terra, questões biológicas e até a cronologia, ou seja, a forma como aconteceu todo esse processo aí de organização dos acontecimentos, também auxiliam na caracterização do que vem a ser as eras geológicas. Então, para isso, ao longo do tempo e ao longo dos estudos que os geólogos, que são os pesquisadores que trabalham especificamente com a questão relacionada às eras geológicas, organizaram praticamente cinco eras geológicas, sempre da mais antiga até a mais recente, para conseguir entender e compreender toda essa história aí que está colocada aí no planeta Terra. As eras são pré-cambriana, formada pelos períodos arqueozoica e proterozoica, paleozoica, mesozoica e a cenozoica, tá ok? Vamos agora ver algumas características particulares e específicas de cada uma delas? Olha lá, a era pré-cambriana. O que é a era pré-cambriana? Esse período teve início há cerca de 4 bilhões de anos atrás e caracteriza-se o quê? Caracteriza-se pelas formações iniciais na crosta terrestre, com base nas rochas magmáticas. O que são essas rochas magmáticas? Rochas formadas pelo esfriamento do magma e expelido pelos vulcões, muito comuns naquela época, tá ok? Proterozoica. Os geólogos afirmam que essa época tem uma abrangência de 2,5 bilhões a 550 milhões de anos atrás. Nela, estima-se o quê? Que surgiram aí as primeiras formas de vida unicelulares. O que é o termo unicelular? Um termo da biologia que diz respeito aos micro-organismos formados por apenas uma única célula, ok? Olha um exemplo aí de organismos unicelulares. A outra era é a era paleozoica, que abrange entre 550 milhões a 250 milhões de anos atrás. Então, durante essa era, surgiram o quê? As rochas sedimentares, que são formadas pelo acúmulo de detritos, bem como as rochas chamadas metamórficas, que são rochas formadas pela deformação de outras rochas devido ao quê? À intensidade da pressão e da temperatura no interior da Terra. Fechou? Então vamos lá, o que mais? Então vamos lá, a formação da crosta terrestre, de acordo com todos esses slides e com tudo aquilo que nós estamos falando aqui, ela ocorreu onde? Ela ocorreu na Arqueozoica, no período Arqueozoica, ou B, no período Proterozoico? 2 minutinhos para que vocês possam responder.
E aí, pessoal, já responderam lá? Olha lá, a formação da crosta terrestre ocorreu em qual período? Letra A, arqueozoico ou B, proterozoico? Melhor utilizar o termo no artigo O, tá ok? Então, parabéns para quem respondeu a letra A, arqueozoico, tá ok? Foi nessa era onde aconteceu a formação da crosta terrestre. Uma outra era muito interessante, que vários filmes foram feitos e construídos, como Jurassic Park, né? É o Mesozoico, a Mesozoica. Então, durante o Mesozoico, existem pesquisas que afirmam que ocorreu a fragmentação do macrocontinente chamado Pangeia, além do surgimento dos dinossauros, dos animais mamíferos, das flores, das plantas e das jazidas minerais no interior também dos oceanos. Tá ok? Olá, outro quiz lá, mais 2 minutos. Quiz quinto. Os dinossauros surgiram em qual era geológica, pessoal? Letra A, Paleozoico ou B, Mesozoico? Olá, pessoal! Esse quinto exercício aqui, esse quinto quiz. Os dinossauros surgiram em qual era geológica? Letra A, Paleozoica ou na letra B, Mesozoica? De acordo com os estudos e com toda a nossa discussão até o momento, com certeza os dinossauros surgiram na era Mesozoica, letra B, tá ok? A outra era, essa era mais recente do que as demais, diz respeito ao Cenozoico, onde ocorreu 2 períodos, o terciário, aproximadamente 60 milhões de anos atrás, e o quaternário, aproximadamente há 1 milhão de anos atrás. Quais são os principais feitos que aconteceram durante essa era e esses períodos? Então, no terciário, período da era Cenozoica, surgiram os Alpes na Europa, o Himalaia na Ásia, os Andes na América, além das aves e primatas. Por fim, no Quaternário, os continentes tomaram a posição atual, bem como ocorreram as glaciações e o surgimento do homem. Ok? Então, bora lá para a lista de exercícios para a gente poder fechar aqui essa aula sobre as eras geológicas e a formação da Terra. Tá ok? 5 minutinhos para que vocês possam ir copiando cada um desses exercícios e logo logo a gente começa aí a conversar e discutir sobre essa lista de exercícios, tá ok? Mas já a primeira, vamos lá. O que são as eras geológicas? Para que elas servem? Né? Durante toda essa nossa aula, o que são essas eras geológicas e qual que é a importância delas para a sociedade, para os pesquisadores e para nós, enquanto alunos e alunas aí da educação básica, tá ok? 5 minutos.
Olá, pessoal. Então, o que são essas eras geológicas e para que elas servem? Então, as eras geológicas são o quê? De acordo aqui com os nossos slides, o que a gente pode perceber ali? Vamos aqui tentar ler, Olha lá, os estudiosos separaram em fases os acontecimentos que marcaram quem? O planeta, denominando assim de eras geológicas. E para que serve? Então, toda essa construção, todo esse desenvolvimento das eras geológicas serve justamente para que a gente possa entender e compreender como que aconteceu todo o processo de organização e de formação do próprio planeta Terra, tá ok? Então, vamos lá agora para a nossa segunda questão. Dois, quantas eras geológicas existem? De acordo aqui com as nossas discussões, com as nossas falas, vejam lá, quantas eras geológicas aqui nós temos? Desde a era pré-cambriana e passando pelas demais eras e também os seus períodos, quantas eras geológicas existem? Então vamos lá, dá uma lida, estudem aí esses slides e a gente já já nós vamos responder essa segunda questão, tá ok? 5 minutinhos. Olá, pessoal! Então, a questão número 2, quantas eras geológicas existem, é importante a gente se ater que consideramos aqui que existem 4 eras geológicas: pré-cambriano, paleozoica, mesozoica e cenozoica. Porém, alguns autores colocam o proterozoico como também uma era geológica. Só que, porém, é um período também, ok? Então, com isso, é importante que a gente se atenha a quais autores a gente esteja trabalhando ou utilizando para saber quantas eras geológicas existem. Então, sempre se atenham a essa questão. Em alguns textos, alguns livros, vocês vão encontrar a proterozoica, o proterozoica como era. E em outros, irão encontrar como um período do pré-cambriano. Tá ok? Então, olha lá, exercício 3. Em que era geológica ocorreu a formação da crosta terrestre? Uma pergunta muito simples, muito tranquila, para que a gente possa responder, tá ok? 5 minutinhos.
Olá, pessoal. Então, a pergunta número 3. Em que era geológica ocorreu a formação da crosta terrestre? Óbvio que foi na era... Qual era mesmo que aconteceu a formação da crosta terrestre? No pré-cambriano. Tá ok? Exercício 4. Como ocorreu a formação do planeta Terra? 5 minutinhos para que vocês possam resolver aí e responder essa pergunta. E aí, pessoal, a pergunta número 4. Como ocorreu a formação do planeta Terra? Na verdade, a formação da crosta terrestre que a gente conseguiu trabalhar aqui, principalmente naqueles primeiros slides. Simplesmente falar dessa grande discussão do Big Bang de 4,5 de 4,5 a 4,6 bilhões de anos, que era uma grande bolha incandescente, com o passar do tempo foi se resfriando, chegando à atual conformação existente hoje. Tá ok? Essas, em linhas simples, são algumas das questões que vocês podem abordar. E nos primeiros slides também vocês podem fazer algumas discussões de tudo aquilo que foi posto e colocado lá também, tá ok? Agora o exercício 5, identifique e explique a era geológica em que viveram os dinossauros, tá bom? 5 minutinhos e a gente já volta.
Então, exercício 5. Identifique e explique a era geológica em que viveram os dinossauros. Obviamente, a era geológica em que viveram os dinossauros é a era Mesozoica. E aí vocês podem discutir e fazer várias questões sobre a questão da fragmentação do macrocontinente Pangeia, além do surgimento dos dinossauros, como já foi dito, dos animais, dos mamíferos, das flores, das plantas e das jazidas minerais existentes também no interior dos continentes, dos oceanos, perdão. Tá ok? E até uma próxima aula. Tudo de bom!